Era uma vez um fazendeiro que podia ouvir o que os animais falavam. E ele foi, em uma noite, no celeiro, para ver como aquilo se passava. E aí ele ouviu o cavalo se queixando da sua má sorte para o asno. E o cavalo dizia assim: eu trabalho tanto, mas tanto, faça chuva, faça sol, por mais quente que esteja, por mais que as minhas pernas estejam em frangalhos e doloridas, e o meu pescoço esfolado por conta do laço, eu sou obrigado a trabalhar. Eu já não sei mais o que fazer. Estou mesmo cansado dessa vida. E o asno, ouvindo aquela conversa, se compadeceu do seu amigo cavalo. Aí ele disse: olha, eu tenho uma ideia. Amanhã, quando o escravo vier aqui te laçar, colocar a sela, você cai no chão, deita no chão e uiva de uma forma como você nunca fez antes. E então, foi isso que o cavalo fez. Chegou no dia seguinte. Ele estava lá caído, uivando, de modo que o escravo foi falar para o seu dono que o cavalo estava doente. Sendo assim, o seu dono, o seu amo, falou assim: bom, já que o cavalo não consegue ir hoje, então que vá ao asno. Pronto. E lá foi o asno. E o cavalo, por outro lado, ficou em um dia de descanso, sem fazer nada, deitado no curral, comendo a grama verde. E o asno foi no seu lugar. Passou-se o dia. E então, no encontro da noite, o fazendeiro que podia ouvir o que os animais falavam, foi lá para saber o que tinha ocorrido. E então, o cavalo disse para ele: e aí, meu bom amigo, graças a você eu pude hoje dormir, descansar, comer a grama verde, sem que ninguém me perturbasse. Mas e você? Aí o asno vira para ele e fala: pois eu tive um dia desgraçado, eu tô com as minhas pernas todas esfoladas, as minhas costas, meu pescoço todo esfolado do laço, eu estou em ruínas. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Olá, meus amigos, e aqui fala Elis, do nosso querido canal Ler, Viver e Viajar. Estou aqui em uma das atrações aqui, Monte Craco, mais uma atração aqui para a gente conhecer aqui da cidade de Cracóvia. E hoje eu trago uma parábola para vocês, minha gente, para a gente refletir um pouquinho. E como que termina essa história do asno e do cavalo? Segura aí um pouquinho que a gente já fala sobre isso. E esse é o Monte Craco, gente. Mais uma atração aqui da Polônia. Daqui de cima dá para ver praticamente toda a cidade. A vista é incrível. E diz a lenda que esse monte foi construído em homenagem ao rei Craco, o rei da região. E o mais interessante é que o corpo dele nunca foi encontrado, na verdade. Mas aqui dizem que é simbólico, né? Onde ele foi supostamente enterrado, é uma forma simbólica de dizer, mas o que é mais interessante é como eu estava dizendo, a própria população, em homenagem ao seu grande líder, diz a lenda que pegava terra de lá de baixo, com as próprias mãos, minha gente, diz a lenda, né? Toda lenda tem um pouquinho de verdade. E mão a mão foi feito aqui esse monte, em homenagem ao seu grande líder. Olha, o local é incrível. Para passar uma tarde, tem bastante gente passeando aqui. Olha ali, ó,
Olha, tem um caminho, acho que dá pra subir ali naquela montanha. Acho que eu vou subir pra ver melhor a vista da cidade. Mas por enquanto aqui já valeu a pena, ó. Sensacional. Incrível. E eu tô subindo aqui o caminho, gente. O caminho da montanhazinha. Mais um pouquinho. Mas é leve. Não é nada assim que canse muito. Cansa, né? Que a gente... A idade é gordinha, pronto. O que é legal, minha gente, é que aqui muita gente senta sozinho. Já tá um dia mais ameno a temperatura. Trazem animais, crianças, fazem piqueniques, colocam toalhas aqui na grama para ler os seus livrinhos. É um lugar mesmo de contemplação, muito bonito. E então, continuando a história, o fazendeiro voltou ao curral à noite para ver o desfecho da história. O cavalo começou a conversa. Muito obrigado, meu amigo. Graças à sua ajuda, eu pude hoje descansar o dia todo, ficar tranquilo, comer a grama verdinha. Muito obrigada. E o asno, pé da vida, falou assim: eu sou aqueles que de bom coração só quis ajudar um amigo, mas eu não quis carregar todo o fardo dele o dia inteiro, pois eu não faço mais isso. E o asno então disse: pois amanhã você volte ao seu trabalho que eu não vou mais. E é para voltar, sem fazer drama, porque eu ouvi o nosso amo dizer ao escravo que se você não tiver bem, vão te matar e te mandar para o açougueiro. E foi então que, por conta de um estresse desse, eles nunca mais voltaram a se falar. Eles perderam completamente o contato e terminaram a amizade. Mas o que fica para nós aqui, minha gente? Uma reflexão, né? Pelo menos de minha parte. Meu Deus, é difícil a gente aprender, mas a gente tem que aprender na marra a parar de carregar o fardo dos outros. A gente pode sim ajudar, tem as maneiras certas de ajudar, e infelizmente eu aprendi isso da pior forma possível, na dor. Sim, nós temos sim que ter amor ao próximo, temos sim que nos doar, temos sim que ajudar, mas é conforme a nossa possibilidade, é conforme o que é possível fazer naquele momento. E a gente não pode se culpar por isso não, minha gente, não se culpe. Às vezes é preciso ser egoísta um pouquinho, e aprendi isso um pouco na terapia. Egoísta é diferente de egocentrista, minha gente. Egoísta, nesse sentido que eu estou colocando aqui, é você se colocar em primeiro lugar. É você colocar os seus interesses em primeiro lugar. A sua saúde, a sua vida, o seu estilo de vida, o seu pensamento, a sua forma, a sua maneira de viver, as suas opiniões, as suas crenças. Então, primeiro você, e aí sim, com saúde, tendo condições, você ajuda o outro. E ajudar não é carregar o fardo dos outros. E infelizmente, muitas pessoas se aproveitam disso, né? Se aproveitam da boa vontade das outras pessoas. Então fica essa reflexão aqui nesse lugar incrível. Não carregue fardos dos outros. Ajude sim, mas ajude conforme a sua possibilidade. Minha gente, vocês andam também carregando o fardo aí dos outros? Comente aqui, comente aqui. Dê um tempo para você, reflita sobre isso. Você tem carregado os fardos dos outros? E o pior, às vezes sem nem ter o reconhecimento disso? Então, tá na hora de mudar, minha gente. E nesse cenário lindo, gente, aqui, além de viagem, de apresentando para vocês aí mais um ponto turístico aqui de Cracóvia, o Monte Craco, essa parábola
eu tirei aqui do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Como muita gente vem aqui, minha gente, senta aqui nessa grama maravilhosa, para ficar com as suas famílias, fazer piquenique, leitura, é isso que eu vou fazer daqui a pouquinho. Mas antes eu gostaria de, como é um pilar também de leitura, aqui a leitura como mecanismo aí de transformação, como mecanismo de inteligência emocional, como mecanismo de autoconhecimento, então eu gosto de trazer essa dica para vocês. Ó. Esse aqui é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro incrível. Apesar de não concordar com algumas coisas, outras são incríveis. Eu não vou falar aqui muito mais dele, né? Eu quis trazer só essa parábola mesmo de reflexão. Mas esse aqui é um livro voltado muito para ensinamento financeiro. Então, se você quer aí uma vida mais próspera, uma vida com mais plenitude nesse sentido, com mais prosperidade, talvez esse livro aqui possa te ajudar, tá bem? Então, mais uma dica aí da Elis para vocês. Então é isso, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E eu não vou esperar o pôr do sol porque tá bastante friozinho, embora o sol tá muito melhor, né? Não vou nem comparar, gente. Mas tá frio e eu não vou esperar não, porque aí aumenta o vento e tal. Eu vou procurar uma cafeteria, um cafezinho por aí, para eu tomar um café da tarde.